Além dos bastidores. O primeiro podcast da série Além dos Bastidores está começando. Sou a Tatiana e vou acompanhar você nessa viagem horripilante dos filmes de terror. E eu não deixarei você um minuto sequer. Meu nome é Leandro e agora tudo o que você não deveria saber sobre filmes de terror. A trilha sonora é feita para completar a imagem do filme. E nos filmes de terror é lógico que a trilha quer causar um certo desconforto em quem assiste. A mistura de sons irritantes ao ouvido humano são os causadores do medo, tormento e nervosismo, os pontos principais da trilha sonora de filmes de terror. É comprovado que os sons que imitam gritos de animais ou de mulheres aterrorizadas são a verdadeira causa para tanto tremor no corpo. Outro efeito muito utilizado são as mudanças bruscas nas faixas musicais. O que não acontece por acaso, e sim para elevar o impacto da cena. O compositor e produtor da trilha sonora do filme A Encarnação do Demônio, Márcio Nigro, fala um pouco sobre elementos da trilha sonora de filmes de terror. A trilha sonora de terror, ela vai beber na fonte dos músicos clássicos contemporâneos. Vai pegar o final do século XIX, mais começo do século XX. Tem Stravinsky, Bela Bartók, Alban Berg. Foram os músicos que começaram a trabalhar com estruturas musicais mais densas, né? Começamos agora com nada mais e nada menos o assustador, o clássico Psicose de Alfred Hitchcock. Sempre faça o público sofrer tanto quanto for possível. Como já dizia Hitchcock, o que é exatamente isso que a trilha sonora quer causar: medo, suspense e arrepio. Psicose foi filmado em preto e branco, e o que poucas pessoas sabem é que Bernard Herrmann, o compositor da maioria dos filmes de Hitch, contribuiu para que o sangue da cena do chuveiro não chocasse tanto. A trilha sonora desse clássico foi feita para que o som descrevesse a imagem. Herrmann gostava de ir pela contramão. Ele utilizava a técnica de informar o espectador o que está para acontecer. O acorde usado no Psicose é o chamado acorde menor com sétima maior, que é esse aqui. Não, o violino fazendo... Porque se fosse um acorde natural, o dó menor, ele não é assustador, né? Mas na hora que ele botou a sétima, ele gera, a sétima maior, ele gera essas tensões que com os violinos, né? Os violinos cortantes, dão até a intenção da própria faca, né? Como você vê que a escolha da região, né? do acorde já tem tudo a ver com a cena. Mas não é só a trilha que faz o filme ser sinistro. Acontecimentos macabros fizeram parte das gravações do nosso próximo filme. Em Poltergeist, filme de 1982, que conta a história de uma família assombrada por entidades sobrenaturais. Dominique Dunne, que interpretava a irmã mais velha, morreu logo depois do lançamento do filme. Ela foi violentamente estrangulada pelo seu ex-namorado na garagem da casa dela. Na sequência do filme, em 1986, os atores Julian Beck e Will Sampson morreram. Mas de todas as mortes, a que mais marcou foi a da menina Heather, que estrelou os 3 filmes. Durante as gravações do terceiro filme, ela dava sinais de ter uma doença que foi erroneamente diagnosticada. Uma cirurgia de emergência para reverter o quadro lhe causou um choque séptico e tirou sua vida aos 12 anos.
Já no filme O Exorcista, o ator Jack McGowan, que foi o primeiro a morrer na história despencando de uma escadaria, morreu na vida real de pneumonia, uma semana após terminar as gravações. A equipe técnica sofreu horrores durante a produção. O homem que refrigerava o quarto onde aconteceram as cenas de possessão morreu de maneira inexplicável. Um vigia noturno que cuidava dos cenários foi morto a tiros durante uma madrugada. Um carpinteiro cortou o polegar fora. Outro cerrou o dedão do pé. E a esposa grávida de um assistente de câmera perdeu o bebê. Muitos segredos são usados para causar sensações e trazer realidade à cena. E uma delas é manter o silêncio. Se você pegar, por exemplo, um filme tipo Sexta-feira 13, tem uma série gigantesca do Sexta-feira 13. Se você for ver aquele filme, tem muito silêncio. E o silêncio, ele é muitas vezes mais aterrorizante que a trilha. A trilha muitas vezes funciona como uma função mágica que descola um pouco da realidade, né? Então um filme de terror em silêncio provavelmente vai te incomodar muito mais. E logo após o silêncio, vem o susto! E não é tão simples assim manter um silêncio que faça parte do contexto do filme. Falando de filmes que marcaram com suas trilhas, não podemos deixar de falar de O Iluminado, de Stanley Kubrick. Baseado no livro The Shining, de Stephen King, O Iluminado se tornou um marco do terror. Com o abuso de travelings, lentidão, cores fortes e berrantes que decoram os cômodos, a trilha sonora molda o filme. Wendy Carlos e Rachel Elkind são as compositoras da trilha desse filme. Notas que alternam entre o depressivo e o fúnebre, Wendy Carlos compôs a trilha em densos e macabros sintetizadores. De acordo com o dicionário, susto significa medo profundo e repentino, sobressalto, terror. Tem a cena clássica, né, do filme terror, que é a pessoa entrando num lugar, daí vem o gato e dá um pulo, né? E você toma um puta susto. Mas primeiro, dá coisa quieta com movimento, fora o barulho do gato. Então um barulho qualquer, não precisa ser a trilha, necessariamente, vai te fazer sair da cadeira, se for uma coisa inesperada. Então o susto numa trilha depende geralmente de não só do silêncio, mas uma diferença grande de volume, de intensidade entre uma parte e outra, né? Pode estar vindo uma coisa calminha e de repente... E agora um filme que não quer provocar apenas medo, mas uma pequena dúvida em seu conteúdo. Roman Polanski tem sérios problemas em sua vida particular. E ao transmitir isso para o cinema, torna-se algo universal e marcante na vida dos cinéfilos. O filme O Bebê de Rosemary é quase todo rodado dentro de um apartamento. A ideia do filme não é discutir o satanismo, e sim aprofundar no até então o desconhecido para a época, a mulher na sociedade. O filme conta a história de um casal que espera a chegada de seu primeiro filho. Mas como mãe de primeira viagem, Rosemary está com medo e ansiosa. Lógico que não seria uma gravidez normal. Dores horríveis a atormentam. Seus vizinhos começam a invadir sua vida e seu marido cresce absurdamente na carreira um tanto quanto suspeita. Toda a trama é desvendada no final. E o que mais marcou neste clássico foi o diálogo, a construção das cenas, o que deixou o ar do filme mais pesado e suspeito. Depois deste filme, a desconfiança irá te acompanhar em qualquer gravidez.
Agora faremos uma lista básica, mas não menos asquerosa para você. Listando as músicas mais famosas dos filmes de terror. A Profecia, Exaltação ao Anticristo. Um cântico muito perturbador que foi indicado ao Oscar. A Hora do Pesadelo. Há algo mais assustador e asqueroso do que aquela canção infantil? O Bebê de Rosemary, obra agonizante que pode ser possivelmente perfeita. Sexta-feira 13, um dos ícones dos filmes de terror. It, a Coisa. Quem assiste nunca esquece. Filme feito diretamente para a TV e é responsável por gerar medo dos palhaços. Halloween, o filme que nos apresentou um dos grandes vilões do terror e uma canção de grande referência. Psicose, mestre do suspense, criou a cena do banheiro mais famosa da história do cinema. Jogos Mortais. Apesar de acharem que é tranquilo demais, um dos filmes mais bem criados do gênero, com um final surpreendente junto à trilha extraordinária. E para finalizar com chave negra esta lista, temos Tubarão. Com apenas 2 notas, foi criada a música mais tensa de todos os mares. Quem nunca entrou no mar e não se lembrou dela? Terminamos por aqui. Espero que tenham ficado, no mínimo, arrepiadas. E não perca a próxima edição que trará materiais inéditos dos filmes que mais emocionaram